Glórias a Deus. A paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. De pés como estamos, irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou aí no meu coração. Eu já vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia de vocês, enquanto a gente faz aqui os nossos agradecimentos. Vamos abrir conosco no livro do Gênesis, capítulo 12. Interessante que o pastor havia nos convidado ou nos incumbido de estar trazendo a mensagem aqui aos irmãos no domingo passado. E Deus colocou uma palavra em nosso coração. Por alguns motivos, nós estivemos ali em Goiânia, eu até conversei com o pastor Albert, e ficou para esse domingo nós trazermos essa palavra à igreja. E quando a gente vê essa lição, essa revista que se encerra hoje, o tema nosso foi os heróis da fé. A base principal da nossa lição de hoje foi aprendendo com os heróis da fé. E aquilo que Deus já havia colocado no meu coração há uns 12 dias atrás, é sobre Abraão e a sua jornada, que é um dos heróis da fé. E eu, quando me deparei com a lição de hoje, eu falei, eu quero pegar um pouco mais ali, aprender um pouco mais sobre isso, que às vezes o departamento infantil nos segura ali, a gente não consegue, o que a gente gostaria de estar aqui, às vezes a gente não consegue. Tem dia que eu não estou na escala da aula, que a gente dá aula para os meninos ali, a turma de 9 a 11 anos, mas tem dia que a gente não consegue estar aqui. Quem acompanha o departamento de perto ali sabe os desafios que a gente tem ali. E hoje eu falei, eu tenho que ir lá, eu preciso aprender um pouco mais, e estar aqui ministrando após o pastor Albert não é fácil. Não é? A gente está aqui continuando um período aqui em que ele ministrou primeiro, e eu agradeço a direção dessa igreja, agradeço o pastor João Adair por nos confiar a palavra do Senhor aos irmãos aqui nesta manhã. Livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e Abraão era de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para as montanhas ao lado oriental de Betel, e armou a sua tenda entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por estar aqui, nesta manhã, Senhor, ministrando a palavra aos teus filhos, que aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, nós possamos conseguir transmitir aos teus filhos, com clareza e com objetividade, e que os corações dos teus filhos, Senhor, possam estar abertos para ouvir, entender, compreender e viver esta palavra, Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Irmãos, tome o assento. Quero trazer aqui uma palavra rápida, que está aqui como nossa base. O livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama a Abraão. E eu quero trazer um título para essa mensagem, seria, talvez próximo daquilo que a gente quer transmitir aos irmãos, o chamado de Deus e os seus desafios. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazer algo na obra dEle. Quando Deus nos chama, Ele faz promessas sobre as nossas vidas. E há um espaço entre onde Deus nos chama e aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Há uma jornada a ser percorrida entre esse caminho. Eu quero estar trazendo um pouco para os irmãos esse período aí dentro dessa vida, desse herói da fé, em especial Abraão. Também podemos citar alguns outros exemplos, mas em especial Abraão.
Quando Deus chama Abraão, primeira coisa que Deus pede de Abraão é que ele saia da sua zona de conforto. Logo no capítulo 1, no capítulo 12, no versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu preciso de você para uma grande obra. Mas a primeira coisa que Deus pede é: você precisa de sair da sua zona de conforto. Às vezes nós estamos muito bem na vida, irmãos, estamos tudo dando certo, as coisas tudo acontecendo, uma maravilha. Abraão era próspero, estava indo bem na sua casa, e ele tinha seus bens, seus servos, mas Deus chama Abraão. Nós vemos aqui nos Heróis da Fé, quando chega em Abraão, Deus muda a história da humanidade. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Abraão, Deus falou: eu preciso de fazer uma nação que me adore. Eu preciso de fazer algo no meio da terra, para que eles venham me adorar. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Abraão andou com Deus e Deus fez dele de uma grande nação. Só que a primeira coisa que Deus chamou de Abraão foi que ele se abdicasse de algumas coisas, se ele abrisse mão de algumas coisas suas. E ele saiu para uma terra, e quando nós olhamos o texto, Deus não diz para ele qual terra seria. Deus inicialmente diz: para uma terra que eu te mostrarei. Abraão estava indo pela fé para onde Deus havia mandado Abraão. E aí depois, nos versículos 2 e 3 diz, depois de Deus chamar Abraão, pedir a Abraão, ou falar para Abraão sair da sua zona de conforto, Deus faz promessas a Abraão. E é maravilha quando Deus nos faz promessas. Olha a promessa que Deus fez a Abraão: e far-te-ei uma grande nação. Maravilha, irmãos, né? E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Tem gente que ele nem precisa de ser uma grande nação. Se tiver o nome dele engrandecido, para ele já é muita coisa, e é o que ele quer. Não é o que eu prefiro. Eu brinco muito que, se os irmãos quiserem ser vistos, não vá para o departamento infantil, visto pelos homens. Não vá para ali. Ali, às vezes, a gente não consegue assistir um culto, está ouvindo lá, agora a gente assiste o culto na TV, tem hora que a gente fala: poxa, queria estar... Quando a gente está aqui dentro, a gente parece que sente o fogo do irmão junto, né? A gente está ali, mas a gente acompanha, para ali 5 minutos de frente à TV. Aí eu falo: se você quiser ser visto pelos homens, aqui não é o lugar de você trabalhar. E nosso departamento aqui é um pouco afastado fisicamente da igreja, mas é uma bênção, onde Deus fala ali conosco, onde Ele engrandece, onde nós engrandecemos o nome dEle sobre o coração das crianças. Eu falo muito lá no departamento, não canso de repetir, nós temos a melhor semente, nós que trabalhamos no departamento infantil, tem alguns professores, alguns pais que nos auxiliam muito ali, tá? E eu falo muito, nós temos a melhor semente, e o coração da criança é a melhor terra a se semear. A melhor semente é o Evangelho de Jesus Cristo, e a melhor terra é o coração da criança. Mas às vezes nós estamos ali, e às vezes com a vontade de estar aqui, mas a promessa do Senhor sobre as nossas vidas está ali, o chamado de Deus sobre as nossas vidas está ali, e nós temos ouvido aquilo que Deus nos chamou, e nós estamos fazendo aquilo. Mas diz mais no versículo 3 do capítulo 12, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E lá no versículo 7 do capítulo 12, Deus diz a Abraão, quando ele já estava na terra de Canaã: e a tua descendência darei essa terra. Deus chama Abraão, pede ele para sair da sua zona de conforto, manda que ele saia da sua zona de conforto. Depois Deus faz as promessas a Abraão. Mas há um espaço aí entre o momento em que Deus chama, ou o chamado de Deus, e a realização, ou a conquista, ou o percurso, ou a chegada desse chamado. Nós vimos aqui, e foi dito aqui na aula, que vários daqueles homens morreram, e mulheres morreram sem ver realizado aquilo que Deus havia prometido, sem ver cumprido o chamado de Deus, a execução daquilo a qual Deus havia chamado. A Abraão, por exemplo, Deus falou para ele que daria a ele a descendência dele aquela terra, mas ele creu. Tem coisas que Deus promete em nossas vidas, tem promessas que Deus faz em nossas vidas, irmãos, que não são apenas para nós, não são limitadas à nossa vida apenas, estendida à nossa família, aos nossos filhos, às nossas próximas gerações, e isso é o que engrandece, isso é aquilo que engrandece ainda mais
tanto a nossa obrigação quanto a nossa dedicação de estarmos fazendo algo para o Senhor. Voltando ali àquilo que a gente faz, às vezes eu uso a expressão para os professores ali também, a gente não ministra para crianças apenas, nós ministramos para futuros médicos, que na hora de realizar um procedimento, ele vai pedir orientação de Deus. Nós ministramos para crianças que podem ser juízes lá na frente, numa decisão que ele for tomar, numa decisão, numa sentença que ele for expedir, aquilo que nós ensinamos para aquelas crianças ali naquele lugar, vai refletir naquela decisão. Talvez um deputado que possa, num pedido, num projeto de lei, aquilo que nós ensinamos para ele ali, vai refletir num projeto de lei ali no Congresso. Então nós não ensinamos apenas crianças, nós ensinamos pessoas aí que vão dar frutos, que já estão dando frutos e vão dar mais frutos ainda. E aquilo que nós estamos na nossa mão, nós devemos fazer. E isso então é um espaço entre aquilo que Deus, o momento que Deus nos chama até aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. E nós não podemos olhar apenas o chamado de Deus, mas devemos olhar aquilo que foi ali, lido ali no final, eles viam como enxergavam, como de forma embaçada, mas eles já viam, eles contemplavam aquilo que Deus havia prometido. Também nós vemos a promessa, o espaço entre a promessa quando Deus manda Samuel ir ungir um rei. Vai na casa de Jessé e unge um dos teus filhos rei de Israel. E aí o profeta Samuel vai ali e unge aquele jovem que estava no campo cuidando das ovelhas. Seus irmãos todos próximos de casa, chamaram logo seus irmãos, passou ali seus 7 irmãos, nada. O profeta Samuel fala, poxa, cadê os moços? Acabaram? Deus mandou ungir um aqui. E aí tem Davi, está lá no campo, manda chamar. Quando chama Davi, unge ele rei. O profeta Samuel unge ele ali, diz a palavra do Senhor no meio dos seus irmãos. Davi, ungido rei naquele momento, ele não assumiu o reinado posteriormente, de forma rápida. Ele sabia que havia um espaço entre o seu chamado e a realização daquilo que Deus havia chamado o rei Davi. Havia um espaço ali, havia uma questão de tempo, um amadurecimento a se percorrer ali. Mas voltando para Abraão, quando Deus chama Abraão, e que Abraão sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, aí vem os desafios sobre a vida de Abraão, e que são desafios que podemos também, muitos de nós encontramos no nosso dia a dia. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus tem nos capacitado, mas o caminho a ser percorrido nem sempre é tão fácil. Mas aquele que nos chamou é aquele que está conosco nesse caminho. Mas trazendo aqui para Abraão, quando Deus chama Abraão, nós vemos aqui no capítulo 10, no capítulo 12, no versículo 10, que havia fome na terra de Canaã, onde Abraão já estava indo. Abraão era um cara rico, ele tinha suas possessões, ele tinha as suas coisas, mas mesmo assim, a dificuldade bateu na sua casa. Havia fome naquela terra e Abraão, diz o versículo 10, e havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande. As suas riquezas não foram suficientes para eles passar por aquele momento, por aquela dificuldade. No capítulo 12, versículo 12, Abraão, ele teve medo quando ele entrou na terra do Egito. Vendo a sua esposa muito bonita, ele falou, eles vão me matar aqui por causa de você. E combinou com ela algumas coisas. Ela era filha do seu pai, ele diz, você vai ser a minha irmã, eu vou dizer que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar aqui na terra do Egito. E Abraão também teve medo. Outra característica de Abraão é que às vezes ele estava na terra de Canaã e ele estava até bem com o seu primo Ló, ou com o seu sobrinho Ló, e eles haviam separado, mas por um momento lá, pelas brigas ali entre aqueles reinos, aqueles povos, Ló e a sua família foi levada cativo, e Abraão teve que entrar numa batalha que não era sua. Algo que para ele poderia dizer, ele veio comigo, ele quis morar, ir para as regiões, as planícies, pegou a terra boa aí onde havia esse povo de Sodoma e Gomorra, e ele foi levado cativo, o problema dele.
Mas não, irmãos, às vezes nós somos chamados para entrarmos em batalhas que não são nossas, mas faz parte do ofício, faz parte do chamado de Deus sobre as nossas vidas. E Abraão teve que enfrentar essa batalha, e ele foi com seus homens, e pegou conquistou e venceu a batalha entre aqueles reis, e pegou o seu povo de volta. E um outro ponto também, quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, por aquelas duas cidades, ele diz, mas se houver 40 ali justos, vai morrer 50, 40, vai morrer assim mesmo? Vai. Não, não vai, eu vou tirar, eu vou preservar a cidade. Quando aqueles anjos do Senhor, quando aqueles homens, aqueles anjos, tiveram em Sodoma e que havia apenas Ló e suas filhas, que até os seus genros se recusaram a ouvir aqueles homens de Deus, enviados de Deus, aqueles anjos de Deus. Abraão teve que interceder por ele, por Ló. E um quarto desafio de Abraão, ele não tinha filhos. A promessa de Deus era sobre Abraão, e farei de você uma grande nação, e dos descendentes de Abraão. Abraão até diz, eu tenho aqui meu servo, ele vai fazer, o mordomo da minha casa, ele vai poder herdar. O Senhor disse, não, será será gerado de você o seu filho, o herdeiro de Israel, o herdeiro que vai herdar a promessa. Não vai ser outro. E quando a gente pega esses 4 desafios de Abraão, nós tivemos a questão física, que ele teve fome, questão pessoal, física dele. Interna de Abraão, ele teve medo. E as questões externas, quando ele teve que enfrentar desafios que não eram seus, que ele não tinha nada com isso, mas nós somos chamados, não é para nós chegarmos aos céus, é para nós irmos para os céus e fazermos a vontade de Deus e levarmos outros conosco. E tem batalhas que não são nossas, como não era de Abraão, ele poderia muito bem deixar para lá. Mas esses problemas também são desafios externos que chegaram próximo de Abraão. E problemas internos, ou problemas pessoais de Abraão, ou questões íntimas dele, que Sara diz que no capítulo 11, que Sara era estéril, logo no final do primeiro capítulo. Então ele tinha esses desafios. Eu trago aqui esses 4 desafios, tanto internos quanto externos, intrínsecos de Abraão. Mas Abraão tinha algumas características na vida. Abraão, ele tinha algumas características que nós precisamos ter. Quando nós lemos ali em Gênesis, essa parte da história de Abraão, ali do capítulo 12 até 17, 18, onde Abraão chegava, sempre que ele chegava em algum lugar, ele erguia um altar ao Senhor. Às vezes ele estava no percurso, mas onde ele parava, ele erguia um altar ao Senhor. Capítulo 12, versículo 7, ele edifica um altar em Siquém. No versículo 8, ele edifica um altar entre Betel e Ai. No capítulo 13, versículo 18, junto a Hebron, nos carvalhais de Manre, ele monta ali um altar e adora o nome do Senhor. Nós temos um chamado, estamos no meio desse percurso, estamos fazendo a vontade do Senhor, sim, as lutas vêm, os desafios vêm, sim, mas onde nós estivermos, nós devemos levantar o nosso altar ao Senhor. Devemos levantar o nosso altar e adorar ao Senhor, que seja em momentos de luta, que seja em momentos de alegria, mas nós devemos estarmos sempre com o nosso altar perante o Senhor, a nossa vida perante ao Senhor. Ele nos chamou, Ele é fiel para cumprir o seu chamado sobre as nossas vidas. Capítulo 14, lá no final, entre os versículos 18 e 20, nós vemos também Abraão entregar os seus dízimos. Fidelidade de Abraão. Abraão era um homem fiel também nas suas riquezas, também fiel ao Senhor, e ele entregava os seus dízimos, e ele trouxe os seus dízimos. Outras características nós podemos dizer, e a principal que hoje teve na nossa lição, que ele creu no Senhor, e isto foi posto por justiça. Ele creu no Senhor. É aquele que ouviu a voz do Senhor, e propôs o seu coração, e creu no Senhor. Quando nós olhamos a história de Abraão, ele é o pai, considerado o pai da fé. E ele creu, depois, posteriormente, Deus deu a ele o filho que era o filho da promessa. Mesmo depois desse filho já grande, o único filho que ele tinha, Deus, em certo momento, pediu aquele filho, provou a fé de Abraão, e ele foi fiel ao Senhor. E Deus é fiel em nossas vidas, irmãos. Ele não vai pedir aquilo que nós não possamos dar.
E aquilo que Ele nos prometeu e Ele pediu, irmãos, nós podemos entregar que fiel é Deus. Ele é aquele que multiplica. Ele é aquele que fez um filho de Abraão. Ele fez várias nações. E o que nós não podemos é, às vezes, querer ajudar ou antecipar aqui as promessas de Deus. Tem hora que Deus nos chama. E nós, às vezes, achamos que as coisas estão demorando. As coisas não estão acontecendo. Ah, mas Deus me chamou, Deus falou que vai me abençoar, mas parece que as coisas não estão acontecendo. E às vezes a gente foge um pouco da presença de Deus para querer fazer ou ajudar ou antecipar alguma coisa. E Sara diz, pega a minha serva aqui, vamos, tenha filho dela, porque aí sim Deus vai realizar a promessa dele. E até hoje temos consequência, o mundo tem consequência disso. Mas nós não devemos querer ajudar a Deus. Um outro exemplo é Davi. Davi, quando ele foi ungido rei, ele foi para o campo, depois nós conhecemos a história de Davi, ele vem para próximo de Saul, Saul manda chamar a Davi, depois Saul começa a perseguir Davi, em 2 momentos específicos, Davi teve a oportunidade de antecipar o seu chamado, diante daquilo que Deus havia prometido a ele. Ele teve a oportunidade de matar aquele seu oponente que estava perseguindo ele, que naquele momento era Saul, rei de Israel. Mas Davi falou, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Diferente um pouco ali de Abraão, que tentaram antecipar ou ajeitar, fazer uma ajeitada na promessa de Deus. Davi falou, não, eu vou ficar firme. E para a gente já partindo para o final, Deus não nos revela com mais detalhes o que Ele quer de nós. Ele nos faz a promessa, Ele só não nos revela com mais detalhes. Eu listei aqui apenas 2 motivos principais. E às vezes eles contradizem um com o outro. Mas o primeiro seria, para que não haja soberba em nosso coração. Será que todos nós teríamos a estrutura de Davi, de ser ungido rei, e voltar a cuidar das ovelhas do seu pai? Voltar a ir lá para o campo, sol quente, à noite um quente extremo, durante o dia um calor extremo, à noite um frio. Será que nós teríamos essa estrutura? Ou será que nós queríamos já, eu fui ungido rei, eu vou tomar posse da minha bênção hoje. Não tem esse negócio de deixar para a hora certa, na hora certa, é agora. Então, às vezes, Deus não nos revela com mais detalhe o que Ele quer de nós, porque às vezes nós não temos a estrutura para isso. E o segundo ponto seria para não desfalecer a nossa fé. Wesley, mas como é que é isso? Ou eu engrandecer, me achar muito grande, ou eu desfalecer a minha fé? Sim, porque quando nós vemos o caminho a percorrer entre a promessa e a conquista, se Deus nos revelar para nós esses desafios, às vezes nós falamos, Senhor, eu não consigo. Senhor, isso não é possível. Quando Deus chama Davi e unge ele rei de Israel, até ele assumir os seus 30 anos de idade, ou aos seus 37 já, como todo Israel, houve um percurso extremo, em várias situações difíceis para Davi. Teve um momento que ele chegou perante um rei sozinho, desarmado, e quando ele viu a situação em que ele estava, ele teve que se fazer de bobo. Diz a palavra do Senhor que ele deixou salivas escorrer da sua boca para se fazer de louco, porque ele viu que a situação estava feia ali naquele lugar. E ele sozinho. E às vezes esse percurso é difícil, irmãos. E quando Deus nos chama, e às vezes quanto maior o chamado, mais difícil é o percurso. Então às vezes Deus não nos revela os detalhes desse caminho, para nós não nos desfalecermos. Mas o certo é, irmãos, que esse processo ele é necessário. E esse processo ele edifica a nossa vida, ele nos dá estrutura, ele forma o nosso caráter. E quando for para nós chegarmos lá na frente, naquilo que Deus prometeu, se for para ser um rei, é para ser um rei sábio. Se for para ser um grande homem, um grande empresário, vai ser um empresário com estrutura, porque o Senhor, esse caminho, ele nos aperfeiçoa. E para nós finalizarmos, irmãos, aquele que nos chama, Ele é fiel, e Ele também o fará, diz Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama,
e o que também vos fará. E todos nós, irmãos, nós temos chamados. Todos nós. Não existe nenhum crente que não foi chamado para alguma coisa. Às vezes a gente diz assim, nem que seja para oração, você foi chamado. Mas quando nós dizemos isso, a oração, ela é algo oculto, que seria como um prédio sem colunas. Às vezes a gente até vê a coluna ali, a pintura ali, mas a oração é aquilo que está escondido dentro das paredes, mas é aquilo que nos dá sustentação. Que seja para a oração, ouça o chamado do Senhor. Que às vezes nós temos os nossos filhos, o nosso chamado no momento, com certeza é a educação dos nossos filhos. Foi dito aqui até pelo pastor Albert, que às vezes ficamos com receio. Não, irmãos, temos que lançar na frente da batalha. Um outro ponto que eu tenho aqui, é em que momento que nós estamos na batalha, nesse percurso, em que momento que nós estamos? Nós estamos encavernados, estamos escondidos na caverna, ou nós estamos na frente da batalha? Os nossos filhos estão aqui, eu estou preocupado com o mundo, eu tenho 3 crianças, tenho um com 16, um com 12 e uma outra com 9, os desafios são enormes, irmãos. Mas os nossos filhos vão ser bênçãos, são bênçãos no Senhor. Eles vão fazer a diferença nessa geração. Quando nós vemos essa geração, e você que é pai, no momento seu, você tem esses filhos, o seu momento, além de outros, é ajudar, ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Nós aqui na igreja, nós temos o departamento infantil, nós temos o papel de auxiliar os pais na educação dos seus filhos, na educação cristã dos seus filhos. A parte principal está com você, pai. Nós nos auxiliamos vocês nisso aí. E o chamado de Deus para a sua vida, nesse momento é esse: faça conforme as suas forças e vá para a frente da batalha, não se esconda dentro da caverna. Quando Jesus ali, todos nós sendo chamados, quando Jesus, já no final do seu ministério aqui, ele chama os seus discípulos, Mateus capítulo 28, portanto, ide, fazei discípulos, Jesus dizendo aos seus 11, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os e guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Nós não estamos sós no chamado de Deus, no enviado de Deus, naquilo que Deus propôs e nos entregou em nossas mãos. Em relação a que parte que nós estamos no chamado, se nós estamos escondidos na caverna ou na frente da batalha, ou se nós estamos como a parábola dos 10 talentos, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, aquilo que Deus nos entregou. O que nós estamos fazendo com isso? Diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 25, 14 a 30, onde tem a parábola dos 10 talentos, versículo 14 e 15, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Deus entregou em nossas mãos algo. E o que nós estamos fazendo? E o chamado de Deus, ele está sobre a sua vida, e ele entregou algo a ser feito. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos agariando esses talentos? Nós estamos trabalhando com eles? Ou nós enterramos esses talentos? E a palavra que eu tenho aos irmãos é essa, irmãos. Todos nós temos um chamado. Nós tivemos aí quase 2 anos, estamos aí com quase 2 anos de pandemia. Em que momento nós estamos, ou como que foi nossa vida nesse período? Nós nos recuamos. Eu não estou dizendo aqui questão de cuidados, nós precisamos ter cuidado, temos aqui obedecer tantas questões legais quanto as questões que nós sabemos que é importante para as nossas vidas, o cuidado nosso no departamento ali, o nosso cuidado que a gente tem com as nossas crianças, o rodízio que nós estamos tendo, a limitação que às vezes a gente tem ali de alguns grupos, e o rodízio que nós temos hoje é cuidado com as nossas crianças e obedecendo também as questões legais. Mas nós nunca paramos de ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor. Nós nunca paramos de ensinar aos seus filhos a palavra do Senhor, que seja no YouTube ou que seja presencial. A igreja continuou avante. E como que você está nessa jornada, meu irmão? Como que você está? Você recuou, você se escondeu, ou você está à frente da batalha? Na sua vida, no dia a dia, as suas coisas, aquilo que Deus prometeu em sua vida, aquilo que Deus prometeu desde quando você é jovem, que Deus prometeu algo em seu coração e às vezes está escondido, está guardado, está enterrado. Vamos tirar isso, meu irmão. Porque Deus não nos chamou para sermos medrosos, Ele nos chamou para estarmos à frente da batalha.
Abraão foi chamado para uma grande obra, uma grande missão. E ele deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E quantos de nós temos chamados, e Deus nos chamou, e nós sabemos isso arde em nosso coração até hoje, mas que está enterrado. Vamos tirar isso. Aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Aquele que te chamou, ele vai estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, até a consumação desse mundo, diz a minha versão. Não abandone, não enterre o seu chamado. E o melhor lugar de estarmos dentro do chamado de Deus, o melhor lugar de estarmos, independente se é no momento de fome, se é no momento de crise, se é no momento de luta, o melhor lugar que nós estamos, o único lugar que nós não podemos sair, é do centro da vontade de Deus. Pastor, eu estou vivendo um momento de luta, o senhor não sabe o que eu estou passando. Irmão, você está no centro da vontade de Deus? Você está no centro daquilo que Deus colocou na sua vida? Sim. Então, irmãos, fique firme, porque aquele que te chamou, ele é fiel para estar contigo. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. E é essa a palavra que eu tenho a você nessa manhã, meu irmão. Que você possa estar sondando o seu coração. Quais são as promessas de Deus? O que é que Deus colocou na minha mão? O que é que eu tenho na mão para fazer hoje? Onde que está isso? Em que momento eu estou dessa jornada? Se você fizer sair da sua zona de conforto, der ouvido à voz de Deus, grandes coisas vão acontecer na sua vida, na vida dos seus filhos e na vida daqueles que te rodeiam. Amém? Posso pedir para ficar de pé, pastor Herbert? Vamos ficar de pé, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho a você nessa manhã. Que Deus possa despertar algo em seu coração, assim como Ele falou comigo. Às vezes nós estamos ali no departamento, às vezes desfalecemos as nossas forças. O pastor João sabe disso, o pastor Herbert. A gente compartilha com eles. Tem momentos que a gente fala, pastor, está difícil, pastor. Depois o Senhor nos desperta e fala, eu chamei vocês para isso. O momento de vocês ainda é esse. E o Senhor renova as nossas forças. Renova como águia. Ele troca as nossas penas e nos dá novos voos. Mas nós nunca saímos ou nunca devemos sair da presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor Jesus Cristo, pela igreja maravilhosa que o Senhor tem colocado aqui, Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo chamado que o Senhor tem dado, Senhor Jesus Cristo, a cada um de nós. E te pedimos, Senhor, nesta manhã, que a Tua graça, que a Tua unção, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar entrando em nosso coração, trazendo o Senhor Jesus Cristo da nossa alma, Senhor, trazendo o Senhor Jesus Cristo à nossa memória, Senhor, aquilo a que o Senhor nos tem chamado, o chamado do Senhor sobre nós, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, estar renovando as nossas forças, nós possamos, Senhor, estar levantando, Senhor, e caminhando, porque nós possamos, Senhor Jesus Cristo, dar ouvido àquilo que o Senhor nos chamou, para que nós possamos estar diante de Ti, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, apresentando, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos de forma grandiosa, que nós possamos, Senhor, multiplicar, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, estar, Senhor, fazendo a Tua obra conforme o Teu chamado, Senhor, que nós venhamos estar com as nossas forças renovadas a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, Senhor, e que a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, cada membro aqui, possa estar, Senhor Jesus Cristo, tendo os seus corações aquecidos pelo Teu Espírito Santo, para que, Senhor, o chamado venha brotar a cada dia em seus corações, que nós possamos, Senhor, enxergar lá na frente aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, e que mesmo, Senhor, nós sabendo que isso vai ser difícil, a caminhada vai ser longa, mas que nós possamos confiar no Senhor, entregar no Senhor os nossos caminhos, e que nós possamos frutificar no Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus, agradeço o pastor Herbert e toda a direção da igreja, o pastor João Adaí, em nome do Senhor Jesus, agradeço a paciência dos irmãos, pastor Herbert, aleluia.